Get out of here, boy. Bom, lá estava eu no finalzinho de 2020, vendo os concorrentes pro TGA, e quando eu encontro lá no meio dos jogos do ano, ao lado de The Last of Us e tudo mais, estava lá Hades. Eu nunca tinha ouvido falar do jogo, e quando eu vi os trailers, eu me interessei bastante, porque o jogo era hack and slash e tal, e eu fiquei pensando, pô, outro indie pra concorrer ao jogo do ano. Obviamente ele estava concorrendo em outras categorias, mas eu decidi dar uma olhadinha no jogo. Eu joguei ele por um tempo na versão pirata, me desculpa. E depois de alguns anos, 2 anos, eu decidi comprar o jogo na Steam. Eu tinha gostado do jogo já bastante, fiz bastante runs. Só que depois que eu comprei, eu simplesmente me apaixonei pelo jogo por completo. Eu não tenho ideia nenhuma do porquê que isso aconteceu, eu simplesmente respirava esse jogo de corpo e alma toda hora que eu tinha tempo livre, eu apenas jogava isso o tempo inteiro. Eu abria o computador, ligava a Hades e jogava, tentando fazer absolutamente tudo que o jogo me proporcionava. O sistema de combate me viciou bastante, apesar de ele ser simples, ele é muito rápido, dá pra fazer tanta coisa, e além do mais, tem as builds que você pode fazer, já que é um jogo roguelike. Essa parte está linkada às bênçãos que você vai ter do Olimpo ao passar do game, né? O objetivo do jogo é você sair do submundo, já que você tá cansado do seu pai e tal. Obviamente tem muito mais coisa por trás, porém você vai conseguir bênçãos dos olimpianos, né, dos deuses do Olimpo. E cara, a cada run que você faz, você vai querendo saber qual que é a próxima bênção que você vai ganhar na próxima run. Cada sala que você passa, você fica na expectativa de vir o deus que você precisa para fazer uma build forte. E cara, quando você, por exemplo, vou fazer mais uma run aqui e daí vou sair. Não, você termina a run morrendo ou não e você pensa, qual vai ser a primeira vez que eu vou pegar? E daí você pega essa primeira bênção, aí você pensa, tá, mas qual vai ser a próxima? Aí você vai fazendo, e quando você vê já são 3 da manhã, todo mundo já dormiu e você precisa acordar às 7 da manhã para ir pro trabalho. Bom, pelo menos era isso que aconteceu comigo. E nessa introdução eu poderia ficar falando por mais tempo sobre as coisas que tem sobre o jogo, mas já que esse vídeo aqui vai ser longo, eu vou falar desses aspectos, de tudo que eu acho sobre o jogo. Eu vou destrinchar basicamente esse game nesse vídeo, falando sobre cada aspecto que eu acho legal desse jogo e como ele é um dos melhores jogos que já foram lançados nos últimos tempos. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Então vamos começar do começo. Hades, ele é um jogo roguelike de ação hack and slash, desenvolvido e publicado pela empresa Supergiant Games em 2020. O jogo começou sendo desenvolvido no formato Early Access, ou seja, eles lançaram uma versão bem inicial do game e foram atualizando até chegar a setembro de 2020. Esse desenvolvimento começou em 2018 e foi passando até chegar em 2020, ou seja, teve pandemia no meio. Se você quiser saber como é que foi o desenvolvimento desse jogo, existe o canal NoClip, ele fez 6 vídeos, no mínimo de 40 minutos a mais cada um deles, perguntando aos desenvolvedores, né, gravando eles desenvolvendo o game e eles mostrando todas as dificuldades que eles tiveram no decorrer da criação do Hades. Inclusive esse é o exato mesmo modelo que eles estão usando para desenvolver o Hades 2. No game, você é Zagreu, que é filho de Hades, o deus do submundo, e você tá cansado de viver no inferno. Você tem outros motivos, porém, inicialmente você sabe disso aí. E você vai passar por várias câmaras do submundo, seja em prisões, seja em lugares repletos de lava, seja nos Campos Elíseos, até chegar no Rio Stygia e conseguir tentar sair desse lugar. Como jogar um roguelike, acontece que você vai morrer muitas vezes jogando, e é uma mecânica principal do jogo. Você morre e com os recursos que você ganhou da run que você fez, você vai ficando mais forte permanentemente no jogo, facilitando assim a próxima run que você vai ter. Toda vez que você morre ou termina uma run, né, seja finalizando ou morrendo, você volta para casa de Hades, onde você pode conversar com vários NPCs, inclusive o próprio Hades, tem o Aquiles, você pode conversar com a Medusa, com uma das Fúrias, que é a Megaira, dentre muitos outros NPCs, e você pode até presenteá-los conseguindo esses presentes no meio das runs que você vai fazer. E toda vez que você entrega um presente para qualquer NPC do jogo, todos eles vão te dar
uma lembrancinha pra você. Essas lembrancinhas têm efeitos e você pode usar uma por área do submundo. Você inicia uma run, você escolhe um presente e você pode ir com ela até o final do jogo, e caso você finalize uma das áreas, você pode trocar se você quiser. Todos os NPCs do jogo têm várias caixas de diálogo. Você vai completar o jogo mais 100 vezes e é possível que os NPCs ainda não tenham falado diálogos repetidos pra você. Todos eles têm quests, entre aspas, eles vão pedir coisas pra você enquanto você tá lá tentando sair do submundo. Cara, é muito legal ver a história de cada NPC, cada um tem uma personalidade, cada um tem um objetivo de vida, e é muito divertido você conversar com cada um deles. Você finaliza a run, seja ganhando ou morrendo, e você fica pensando, beleza, qual que é o diálogo que vai ter com esse NPC? Você conversa com todos antes de você realmente querer continuar para a próxima run. Bom, seguindo por essa linha, você vai também conseguir afeição com esses NPCs, né? Quanto mais presentes você entrega, melhor a sua afeição com eles, seja com os NPCs normais ou com os deuses do Olimpo que te dão as bênçãos, né? Alguns deles vão liberar quests para você fazer, e outros você pode fazer umas coisinhas a mais, se é que vocês me entendem. E além de tudo isso que eu falei, você pode também comprar melhorias para casa do Hades. Sim, como você mora lá, acontece que você também pode comprar móveis para sua casa, tapetes, entre outras coisas, até para as salas do Tártaro que você vai passar fazendo as runs. Você pode comprar uma sala que vai aparecer eventualmente, que vai te dar uma fonte de cura, outras vão ter upgrades para cada vez que você passar de uma área do submundo inteira. Você vai poder trocar de lembrancinhas que você ganha com os NPCs. E é legal que a cada compra que você faz desses móveis, os NPCs eles reagem a essa compra. Se você compra um móvel que está perto de um certo NPC e você vai conversar com ele, ele vai falar sobre essa mudança dependendo do que for. O Hades também, o tempo todo que você compra alguma coisa, ele fala se achou útil ou inútil o que você fez. E beleza, agora que eu dei esse grande resumo sobre o jogo, você pode estar me perguntando, beleza, então como é que funciona Hades? You would have better conversation with your chamber walls than with the boatman Charon, boy. Not all those of the underworld are prone to ceaseless chatter quite like you. A Supergiant Games conseguiu fazer um jogo extremamente divertido com uma gameplay muito viciante. Então você me pergunta, beleza, o que dá pra fazer nesse jogo? Então vamos lá, além de você dar os presentes pros personagens e tudo mais, o cerne da gameplay de Hades é você atacar, o ataque especial, esquivar e dar um tiro de um projétil vermelho. É só isso! Não, calma, óbvio que também não é assim, né? Não é só isso, mas é basicamente o que você vai fazer no jogo inteiro, pelo menos em relação ao combate. A linha de progressão no jogo ocorre da seguinte forma: você começa na primeira câmara e ganha uma bênção ou um upgrade para sua arma. Logo depois você encontra alguns inimigos, você mata eles e então vai ter uma porta mostrando a próxima recompensa que você vai ganhar ao completar aquela sala. Completar é você matar todos os inimigos. E então da segunda câmara para frente você só vai conseguir a recompensa da sala ao completar ela. Cada sala pode ter uma ou duas recompensas que você pode escolher, dependendo de quantas portas vai ter a sala que você completou. As recompensas variam dentre as bênçãos dos deuses olimpianos, pode ser um upgrade também para sua arma, joias para você comprar móveis para dentro da sua casa, você também pode encontrar pedras da escuridão que servem para você dar upgrades no Zagreu, frascos de néctar que servem para você dar de presente para os NPCs, corações que aumentam o seu limite de HP, a sala do NPC específico da área, porque cada das 4 áreas que você vai passar pelo submundo do jogo vai ter um NPC específico que vai te dar 3 recompensas que você pode escolher uma delas. Romãs do Poder, que é o item que quando você pega, o jogo vai escolher até 3 bênçãos aleatórias suas que você pegou no meio da sua gameplay, e você pode escolher dentre uma dessas para upar um level e fortalecer essa bênção. A sala da loja do Caronte, onde você pode comprar dentre itens de cura, bênçãos, pedras de escuridão, dentre outras coisas. E a última recompensa que eu vou falar aqui são as moedas de ouro, utilizadas para comprar os itens na loja do Caronte. Porém, você também pode adquirir algumas delas em quantidade bem menor, matando os inimigos. Vale lembrar também que tem salas em que não necessariamente você precisa matar todos os inimigos. Como o nosso pai não quer saber de você sair do submundo, às vezes ele vai mandar várias tropas para te matar. Em vez de você ter que matar todo mundo, você tem que sobreviver por pelo menos 45 segundos. Depois disso ele desiste e manda você tomar naquele lugar. Eu quero que você morra, desgraçado. Eu quero que você morra de lepra. Então beleza, como que são os inimigos do jogo? Bom, tem dos mais variados tipos. Tem brutamontes musculosos com um porrete na mão, uns gordos gigantes que dão barrigada em você, vários tipos de esqueleto, caveirinhas voadoras, e tem esqueletos gigantes que ficam tacando bombas em você, e quando você mata eles, eles dropam uma bomba pra te trollar.
moleque do céu, como eu odeio esses esqueletos. Eles ficam saltitando de um lado pro outro quando eles estão com armadura, cara, é muito chato. Cabecinhas de Hydra, cabecinhas de Górgona também, almas de soldados da guerra que você encontra lá nos Campos Elíseos, uma esfera de borboleta. Pois é uma bola rosa que taca borboleta em você. É isso. E os dois inimigos que eu mais odeio nesse jogo inteiro, os ratos de sátiros que a gente encontra na última área. Que ódio, mano. Eles tacam um veneno que, se eles te acertarem, ele fica drenando a sua vida muito rápido. Você fica desesperado pra tentar encontrar a cura desse veneno que fica no meio da área. Cara, nossa, que como deu pra perceber, Hades tem uma grande variedade de inimigos. E bom, se a gente pensar um pouquinho, a gente tá tentando sair do submundo. Então óbvio que não vai ter só inimiguinho padrão pra te impedir. Acho que não é surpresa pra ninguém que esse jogo tem chefes, e ele tem 4 chefes bem interessantes pra gente comentar aqui. A primeira delas é a Megaira, depois a Hidra Esquelética, Teseu e Astério, e é claro, o próprio Hades. Pô, mano, tu deu spoiler, cara, pra que isso? Ô, amigo, o nome do jogo é Hades e a gente tá tentando sair do submundo. O que você esperava, seu animal? Bom, e sobre a parte sobre upar o seu próprio personagem? Bom, vamos lá. Lembra que eu falei que no jogo você vai pegar, dentre as recompensas, as pedras de escuridão? Então, você vai utilizar elas no espelho da noite, que tá no seu quarto. Então, toda vez que você morrer ou finalizar a run, você vai ter a oportunidade de gastar essas pedras de escuridão dentre as opções que tem nesse espelho. Tipo, você pode aumentar sua barra de vida inicial, comprar um dash duplo, comprar vidas extras para quando você morrer você poder continuar tentando, bônus de dano extra por atacar nas costas. Caso você não tenha gostado de nenhuma das 3 bênçãos que algum deus esteja te oferecendo, você pode pedir para ele entregar outras 3 aleatórias para você escolher no upgrade que tem no Espelho da Noite, para você poder fazer isso. Aumentar a porcentagem de uma bênção ser épica ou rara, ou melhor ainda, fazer com que quando você fincar o seu projétil vermelho dentro de algum inimigo, cada ataque que você infligir nesse inimigo vai dar mais dano por causa disso. Enfim, mais pra frente no vídeo, quando eu for dar umas dicas de gameplay sobre como sobreviver no submundo desse jogo, eu falo melhor sobre esse espelho. Depois de completar as salas, eventualmente você pode encontrar 2 coisas além da recompensa que você vai ter. Uma delas é o Poço do Caronte, que é uma mini loja com 3 itenzinhos que vão servir para te dar buffs temporariamente durante as runs. Pode ser velocidade de ataque, pode ser dano a mais, pode ser move speed, uma porcentagem de cura a cada sala que você passa, e até mesmo se você tiver bastante grana você pode comprar uma vida extra caso você tenha perdido. E a gente também tem os baús de recompensa. O que são eles? Basicamente é um desafio a mais na sala se você tiver disposto e também se você tiver condições de fazer. A recompensa desse baú pode ser vida, pode ser escuridão para você upar o personagem, pode ser joias, e para conseguir essas recompensas você precisa matar os inimigos o mais rápido possível, desde a hora que você ativa esse baú de recompensa. Porém, quanto mais tempo demora para você matar esses inimigos, menos você vai ganhar da recompensa. E como já foi dito, né, eventualmente, com certeza, você vai morrer. E quando isso acontecer, você vai ser transportado direto para sua casa. E o que dá para você fazer lá? Então, você pode conversar com os NPCs, entregar os Nectars que você encontrou durante a run que você acabou de fazer. Lembrando que você só pode entregar uma vez que você esteja dentro da casa, depois não dá para entregar tipo 2 presentes seguidos. Você pode comprar móveis novos para casa no vendedor que fica do lado do Hades, né, que você gasta as joias que você encontrou durante as runs. Dá até para comprar músicas com o Orfeu, que é um músico que tem lá dentro também, e até mesmo desbloquear uma sala nova que serve para você ver os registros das runs que você fez. Você pode entregar peixes pro cozinheiro. Sim, esse jogo você pode pescar. E funciona da seguinte forma: quando você tá fugindo do submundo, quando você completar a sala, você vai ouvir um sonzinho de um sino. Isso significa que em algum lugar do mapa onde tiver água ou líquido, né, porque você tá no rio Steve e o rio Steve é feito de sangue, mas enfim, você vai encontrar um brilhinho branco no meio. Isso significa que se você tiver uma vara de pesca que eventualmente o Poseidon vai entregar pra você, você pode pescar um peixe, e quando você pesca ele, você vai entregar pro cozinheiro que tá na cozinha, obviamente, né, na frente do seu quarto, e você pode ganhar recompensas fazendo isso. E nessa mesma cozinha vai ter um NPC que vai trocar itens com você.
Você pode trocar escuridão por chaves, se eu não me engano. Você pode trocar itens que você ganha ao derrotar chefes por outros. E beleza, terminando de fazer isso, você vai direto pro seu quarto. E é lá onde está o espelho da Nyx, que eu acabei de explicar como que ele funciona. Aí você vai, gasta a escuridão que você encontrou no meio das runs. E depois disso você chega na sua sala de treinamento, onde vai ter um esqueleto, chama de Skelly, que ele tem o trabalho de simplesmente tomar porrada de você. E em volta dele vão estar as armas que você vai desbloqueando quanto mais você vai achando as chaves. Você começa com a espada, certo? Uma hora ou outra você vai enjoar de jogar com ela. Não foi bem o meu caso porque eu amo usar a espada. Porém, você vai ter uma lança, um arco, um escudo, manoplas de aço para socar os inimigos e uma fucking metralhadora. E não é só isso não, tá? Quando você desbloquear todas as armas, elas vão desbloquear aspectos. Basicamente são variações dessas armas, e todas elas têm 3, sendo uma delas uma variação suprema, por assim dizer. E é muito legal porque essas variações, elas basicamente mudam a forma como você usa essa arma, mudando a gameplay de forma até bem legal. Tipo, tem builds que funcionam num aspecto de uma arma, só que não funcionam num outro aspecto da mesma arma. É bem diferente. E isso adiciona muito tempo jogando, porque você quer descobrir qual build que é melhor para esse aspecto, qual que é melhor para o outro. E assim você vai testando e você vai vendo várias combinações que funcionam para terminar o jogo. E como eu citei lá no início, quando você presenteia um NPC, você ganha uma lembrancinha, certo? Eu disse que as lembranças têm efeitos. E assim, meio que não existe uma lembrancinha suprema, assim, que tipo, sem essa aqui não tem como passar. Não vou mentir que tem umas lembrancinhas que eu acho que são ruins, porém todas elas têm o seu valor. Por exemplo, tem essa lembrancinha do Sísifo, que você, usando ela, você vai dar mais dano enquanto não tiver bênção nenhuma pro seu ataque especial, pro ataque normal e pro seu tiro. Aí se você quiser, você pode literalmente fazer uma run sem bênção nenhuma. E isso sim é possível, porque quando você termina uma área do submundo, vai ter um poço que você pode vender uma bênção que você tenha. Enfim, voltando às lembrancinhas. Tem a lembrancinha da Megaira, que você dá mais dano quando tá com pouca vida. As lembrancinhas de 8 dos 9 deuses do Olimpo que vão te ajudar dão o mesmo efeito, que é o seguinte: se você estiver usando a lembrancinha deles no início da fuga, a primeira bênção que você vai receber vai ser a desse deus, e a possibilidade de vir bênçãos raras vai ser maior. Aproveitando para dizer que todas as lembrancinhas alcançam até o nível 3, ou seja, quanto mais você vai passando nas salas, você vai meio que adicionando experiência, entre aspas, nessas lembrancinhas, ativando o benefício máximo delas ao você atingir o level 3. Então, tipo, essas lembrancinhas dos deuses, a porcentagem da bênção ser rara é melhor. Vale lembrar que quando tu finaliza uma área de submundo, se você trocar a lembrancinha de um deus para outro, por exemplo, do Tártaro, você tá com a lembrancinha da Atena, e você vai pro Asfódelo e vai trocar pra lembrancinha do Zeus, a primeira bênção que você vai receber no Asfódelo vai ser do Zeus. A lembrancinha da Medusa vai fazer você achar mais itens de cura ao quebrar vasos durante as áreas. O presente do Cerberus vai te dar um pouco mais de HP. A lembrancinha do Skelly vai te dar uma vida extra. Enfim, são várias lembrancinhas com vários efeitos para você ir testando. E agora, aproveitando que a gente estava falando agora há pouco sobre os deuses do Olimpo, quais são os que vão ajudar a gente na nossa jornada para sair do submundo? All of this realm are born of darkness, boy. It's part of everything you'll ever see. The mortals on the surface, they all fear it, foolish as they are, unable to even see its power. Então vamos lá, inicialmente vão ser 8 deuses que vão te ajudar. E o primeiro dos olimpianos que vai te ajudar vai ser a deusa Atena. O atributo principal das bênçãos da Atena é a reflexão de projéteis e proteção. Ou seja, se você pegar o ataque dela vai refletir projéteis e vai te proteger de certos ataques. O ataque especial vai fazer a mesma coisa e o dash dela também. E dica, quando ela te oferecer o dash dela, pegue, porque é o melhor dash do jogo inteiro. A não ser que você esteja tentando fazer uma build muito diferente, o dash dela vai servir para literal qualquer situação.
Dependendo da sua situação, ela pode até oferecer uma vida extra caso você tenha perdido e aumentar o tempo de vulnerabilidade ou o HP que você vai recuperar junto a te ressuscitar. Além de umas bênçãos de redução de dano, tipo quando você pisa numa armadilha você toma menos dano ou tomar menos dano dos inimigos no geral. E ela também dá uma bênção que quando você entra numa sala, o seu medidor de chamado já tá uma porcentagem cheia. E o que é esse chamado que eu não falei até agora? Bom, eu ia falar na gameplay, mas eu decidi falar aqui porque cabe mais, pelo menos na minha cabeça. Enfim, eventualmente os deuses eles podem querer oferecer o chamado deles. E o que é? Basicamente é um ataque especial. Você aperta um botão e você dá um golpe mega forte. Não no caso da Athena que eu acabei de falar, que ela te dá um escudo protetor gigante. Basicamente você tem 4 barras, se você encher uma, você já pode usar esse chamado. Porém, se você encher as 4 barras, o próprio deus vai aparecer pra te dar a bênção e a bênção vai ser muito mais poderosa. Inclusive tem 5 NPCs nesse jogo específicos que se você presentear eles no nível máximo, eles vão te dar uma lembrancinha a mais que vai te dar um chamado deles. E pra mim não dar full spoiler do jogo, e porque eu tô com preguiça, você descobre quem vão ser eles. Pra surpresa de 0 pessoas. O Zeus vai te ajudar também, obviamente, ele é o seu tio. E adivinha o que as bênçãos do Zeus fazem nos seus ataques? Elas eletrificam seus ataques. Pois é. Mas enfim, basicamente serve para você acertar vários inimigos ao mesmo tempo. Quando você pega o ataque especial ou o tiro, eles não aumentam a porcentagem de dano do ataque em si, mas eles distribuem mais dano entre os inimigos como dano fixo. Um exemplo bom é que o ataque da Athena te dá uma porcentagem de dano a mais. Já o ataque do Zeus, quando você acertar um inimigo, vai distribuir uma quantidade fixa de dano a um inimigo próximo a ele. Ele também tem uma bênção que aumenta o seu dano em uma porcentagem após usar um chamado, pode ser qualquer chamado, não precisa ser o dele. E tem uma que caso você tenha bênçãos que eletrificam os inimigos, tem chance de acertar 2 vezes. Agora imagina só, você tá causando uma matança generalizada no submundo, quebrando tudo. Obviamente tem um deus que gosta muito desse tipo de coisa e com certeza ele vai querer te ajudar nessa. E não podia ser outro, né? É o Ares. E dessa vez ele não vai fazer você matar sua esposa e sua filha pra poder ajudar você. Olha que legal. E basicamente as bênçãos dele meio que é dano bruto. Ele dá aos seus ataques o status de maldição, que é quando você acerta um inimigo, depois de alguns segundos ele vai aplicar um dano fixo, o que faz eu não curtir grande parte das bênçãos dele, porque enquanto os outros deuses aumentam o seu dano em porcentagem, o dele é dano fixo. E diferente dos Zeus, que você aplica essa distribuição de dano muito mais rápido, a condenação, que é o nome da maldição que ele inflige, demora um tempo até castar. Mas ele tem umas bênçãos que realmente servem para qualquer build, por exemplo, aumentar em porcentagem o dano do seu ataque especial e do seu tiro juntos, e o seu tiro, que cria uma roda de lâminas que ficam girando, que dá muito dano por segundo. Bom, o Poseidon também vai te ajudar, obviamente ele também é seu tio. E o atributo das bênçãos do nosso deus dos mares é o empurrão, que pode não servir muito bem caso você esteja usando uma build de ataque corpo a corpo, porém se você tá usando o build de ataque à distância como um arco ou a metralhadora, cara, é muito útil. Até mesmo a lança, que é de média a longa distância, fica muito bom de usar as bênçãos dele. Sem falar que essas bênçãos têm efeitos visuais bem bonitos. E além de bênçãos que aumentam um pouquinho o dano, mas ele também pode oferecer cura pra você e até mesmo recursos. Então enquanto tem um deus que tá lá te oferecendo dano, acertar vários inimigos ao mesmo tempo, o Zeus vai lá e te joga dinheiro. Outra deusa que é extremamente forte no Zagreu é a Ártemis, a deusa da caça. Resumidamente, ela dá crítico pro seu personagem. Dependendo da forma que você builda as bênçãos dela, cara, ela dá uma ajuda gigantesca, porque às vezes você dá um dano desgraçado só por ter um pouquinho de crítico na sua build. Tem uma bênção dela que eu curto muito, que quando você usa o seu ataque, ou ataque especial, ou o tiro, sai uma flechinha de dentro de você teleguiando a um inimigo. Cara, fica muito apelão, você dá muito dano por segundo, sem falar que isso aí também pode gritar. Também temos o Hermes, o mensageiro dos deuses. Ele oferece 0 bênçãos de dano, mas obviamente isso não significa que as bênçãos dele sejam inúteis. Basicamente ele é um deus de suporte, ele dá vários status no seu personagem que podem ajudar bastante. Por exemplo, aumentar a velocidade do seu ataque ou do seu ataque especial. Toda vez que você completa uma sala, você ganhar um pouquinho de dinheiro, te dá mais um dash, aumentar a sua chance de esquiva automática, dentre outras coisas. É sempre bom ter algumas bênçãos dele junto com você na sua run. E um dos deuses mais maneiros que a gente tem nesse jogo é o Dionísio, o deus das festas e do vinho. E se você já jogou Dark Souls e dava vontade de enfiar o controle na bunda toda vez que você chega
chegava em Blighttown e tomava Toxic, você vai continuar sofrendo algo parecido quando você chegar na última área, né? Mas você também vai poder fazer a mesma coisa pegando as bênçãos do Dionísio. O tiro dele também é muito útil, porque você joga uma área de neblina que fica stunando os inimigos. E ele também pode te oferecer Nectar e até umas bênçãozinhas de cura. Ele é muito útil. Nós temos a Demeter, que é a deusa das estações, e ela faz você poder congelar os inimigos. Basicamente, se você tiver no seu ataque ou no seu ataque especial, ou até mesmo também no seu tiro, você vai infligindo frio, e esse frio vai deixando os inimigos cada vez mais lentos. E se você chegar até um acúmulo de 10, você estoura um dano ali em área, caso você tenha a bênção que faz isso. Ela também tem uma bênção que melhora sua cura, e uma muito legal que ela vai pegar 3 bênçãos, né, no máximo, caso você tenha, vai resetar para a primeira raridade, né, no caso a normal. E a cada tantas salas, você vai aumentar a raridade dessa bênção. É bom que você pegue essa bênção desde o início do jogo, né, lá na primeira área, porque depois resetar bênçãos que talvez você já tenha uma raridade boa lá no final pode dificultar um pouco. Mas eu vou explicar isso melhor na hora que eu for falar das builds boas para você fazer. E por último, e com certeza não menos importante, a nossa querida Afrodite vai ajudar a gente. E a deusa do amor e da fertilidade, ela é uma forte candidata à melhor deusa do jogo porque... porque ela inflige a maior porcentagem de dano de ataque entre todos os outros deuses. É claro que é por causa disso. E além disso, as bênçãos dela podem infligir o status de fraqueza, que os inimigos dão menos dano em você. E tem uma bênção dela que faz com que os inimigos que estejam infligidos por fraqueza tomem mais dano. Dá até pra encantar alguns inimigos para que eles batam em outros bichos pra você por alguns segundos. E o chamado dela também, dependendo da forma que você usa nos chefes, pode ser muito apelão, porque se você usar de barra cheia, eles vão tomar um dano gigantesco, e se você usar uma barra só, vai até encantar eles por um momento. Então você pode até evitar certos ataques difíceis de se desviar usando isso. O único defeitinho dela é meio que o tiro, que quando você pega o primeiro tiro, você tem que usar queima-roupa e tem que utilizar outra benção dela que ela pode oferecer para fazer o seu tiro ter o range normal. Algo que dá pra citar aqui é que você tem a chance de receber 2 bênçãos em uma sala só. Sim, acontece que você pode encontrar isso, né, no meio das suas runs, vai ter lá a imagem de 2 deuses numa mesma porta, e daí você tem que escolher uma dessas bênçãos, só que dependendo da que você escolher, o outro deus vai ficar bravo, e vai meio que descontar essa raiva em você, né, invocando alguns monstros, e um atributo específico, não digamos que um atributo, um empecilho específico. Por exemplo, Zeus vai ficar jogando raios em você, né? O Poseidon vai tacar uma onda no meio do cenário que você tem que ficar desviando. O Dionísio joga veneno por aí na arena. Enfim, mas o que eu quero dizer aqui é que nem sempre os deuses vão ficar com ciúmes um do outro. Às vezes eles podem trabalhar os dois juntos para te ajudar. Ou seja, você pode receber bênçãos combinadas. E assim, eu não quero dar muito spoiler sobre essa parte, mas olha, essa é uma das coisas mais legais desse jogo inteiro. É descobrir cada combinação que os deuses se fazem para fazer uma bênção específica. Cara, é muito divertido. Você vai lá, escolhe um deus específico, tal, aí você conversa com ele, do nada aparece outro no meio do diálogo e combinam as bênçãos. E bom, caso você não saiba, na mitologia grega, no início existia apenas Chaos. E bom, aqui nesse jogo ele é uma entidade que sim, ele também vai te ajudar. Porém, ele é um pouquinho diferente dos outros deuses. Basicamente, antes de ele te oferecer a bênção, você precisa passar por um mini desafio. Os buffs dele são entre aumentar dano, aumentar vida, diminuir dano que você toma, aumentar o dinheiro que você ganha. E o desafio para você cumprir, para você conseguir essas bênçãos, é tipo assim, passar 3 salas tendo menos vida, ou passar 4 salas que se você usar o seu ataque você perde 2 de vida. São coisas desse tipo, ele dá um debuff, e se você passar das salas com esse debuff, né, pelo número determinado de salas que ele impor, você vai ganhar a bênção dele. E o último tipo de upgrade que você pode conseguir durante as runs é com o martelo de Dédalo. Eventualmente você vai encontrar o martelo, né, enquanto você terminar as salas. Sendo mais específico, se você finalizar uma run, você vai sempre encontrar 2 vezes esse martelo. Então você pode ter até 2 upgrades dele. E quais são as melhorias que esse martelo dá à sua arma? É importante explicar aqui que cada arma tem a sua lista de buffs específicos. Mas se a gente falar da espada aqui, por exemplo, tem um buff que faz você recuperar 2 de vida
vida a cada hit que você acerta no ataque básico, fazer a sua arma dar 300% a mais de dano se você acertar nas costas, fazer com que os seus ataques básicos penetrem a armadura, melhorar o seu ataque especial ou fazer ele acertar 2 vezes. Ele até modifica o moveset da sua arma. Enfim, para as outras armas os buffs podem ser diferentes até, e são muitas e muitas opções de builds para você fazer também usando o martelo. E lembra que quando eu tava falando lá nas recompensas que você pode receber a cada vez que você completa uma área do submundo, você pode encontrar o NPC específico da área? Então, as bênçãos, entre aspas, né, porque eles não são deuses, mas enfim, eles te oferecem coisas como cura, eles podem te oferecer dinheiro, escuridão para você upar o seu boneco, como eu já disse. Você pode até ganhar todas as vidas que você perdeu, pois isso você ganha lá no Elysium, então normalmente você chega lá todo acabado e o NPC daquela área, ele pode recuperar todas as suas vidas, ele pode também aumentar o seu dano por algumas salas, tem um que te oferece nível para suas bênçãos ou até aumenta a raridade das próximas, mas enfim, quando a gente chegar na parte da história dos personagens eu falo um pouco mais sobre esses NPCs. E bom, agora há pouco eu acabei de falar que a gente passa no Elysium todo acabado, né, normalmente. Isso porque ela é a terceira área do submundo das 4 que existem. Então, que tal a gente falar sobre a jornada que a gente faz até sair da casa do nosso pai? Ask Nyx about such things, do not ask me. She is the one born to this realm. I'm a foreigner, moved here to take this job, can you believe it, boy? Então vamos lá, deixando bem claro, esse tópico aqui não é exatamente falando da história, coisa que eu vou deixar pro próximo tópico. Aqui a gente vai falar tudo que a gente vai encontrar em cada uma das 4 áreas do submundo, sendo os chefes, inimigos e também detalhes do cenário. E a primeira área que é necessário a gente passar é o Tártaro. Esse lugar basicamente é onde ficam as almas que estão para ser torturadas, né? Como o nosso pai, ele é meio que o cara que julga quem vai pros Campos Elíseos ou pro Tártaro, é ele quem decide quem vai sofrer ou não. O Tártaro seria como se fosse o inferno na religião cristã. Nesse lugar você vai encontrar alguns instrumentos de tortura, almas que estão nos poços, você vai poder ver a mão deles pra cima, várias almas aprisionadas, você pode até ver a corrente do rio Estige, algumas estátuas, e algumas dessas estátuas são do Hades. E sobre os inimigos, bom, você vai encontrar uns fantasminhas maquinhos que ficam tacando projéteis, caveiras voadoras, aqueles gordões que ficam dando barrigada em você, aqueles caras grandes com porrete na mão, e o NPC que você pode encontrar por aí enquanto tá tentando sair do Tártaro é o Sísifo. Ele é o NPC da área que vai te oferecer cura, dinheiro ou pedras de escuridão. Eu vou falar mais sobre ele obviamente na parte da lore do jogo, mas já aviso que ele tem uma pedra gigante como amigo, e se você dá néctar pra essa pedra, você ganha um pequeno buffzinho. E ok, depois de um tempo andando aí pelo Tártaro, matando os inimigos, pegando as recompensas, você vai encontrar o primeiro chefe do game, que é a Megaira, uma das Fúrias. Como ela é o primeiro chefe, obviamente ela não é tão difícil, porém na primeira vez que você vai jogar, você provavelmente vai tomar um pau pra ela do mesmo jeito. Ela tem vários ataques em área e de vez em quando vai spawnar alguns monstros na arena dela pra atrapalhar você, sem falar em algumas armadilhas de chão também. E bom, você deve estar pensando, pô, mas não tem 3 Fúrias no jogo? Então, a gente pode falar delas um pouco depois. E o mais legal é que quando você derrota a Megaira, ou seja, perdendo, você vai encontrar ela também lá na casa do Hades pra conversar com ela. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre a relação dele, do Zagreu, com a Megaira. The prodigal son returns. Everyone's saying I went easy on you, Zag. Don't worry, Meg. I eventually managed to get home the painful way after all. E ao derrotar a Megaira, você vai receber uma recompensa igual a todos os outros chefes. No caso da Megaira, você recebe o Sangue Titânico, que serve para você upar os aspectos das armas que você desbloqueou usando as chaves, né? A próxima área é o Asphodelo. Basicamente esse lugar ele é repleto de lava. E assim, em todo início de área tem um lugarzinho que você pode ver a vista inteira do lugar. E quando você chega nesse lugar com o Zagreu, ele fala que nem sempre esse lugar foi cheio de lava. Ele cita que esse lugar um dia eram campos verdejantes, mas segundo partes que o jogo fala, e por partes eu quero dizer textos que você encontra no Codex, um rio chamado Rio Flagetonte, que é um rio flamejante que tem no submundo, transbordou e foi tudo pro Asphodelo. E esse lugar é onde o Hades manda as almas que são irrelevantes, não são nem muito más e nem muito boas. É como se fosse purgatório. E toda vez que você completa uma área do Asphodelo, pro Zagreu se movimentar pra próxima parte, né, pra próxima câmara, entre aspas, porque não são câmaras, são ilhazinhas que você fica batendo nos bichos, você usa umas balsas feitas de caveiras.
E obviamente você não pode pisar nos lugares onde tem lava, que obviamente você vai ficar tomando bastante dano. E lá você também vê almas vagando pela lava do lugar, estruturas em forma de caveira, algo que parece ser alguns mausoléus cheios de caveiras dentro. E esse lugar também é o único que tem uma seção específica, que não é nada demais, os inimigos só aparecem quando você entra dentro desse lugar, que é a Barca da Morte, que é uma balsa gigante onde você entra dentro dela, vai aparecer vários inimigos, você vai matar ele, e quando você terminar de matar, vai aparecer a bênção e a balsa chega no seu destino. A NPC específica da área se chama Eurídice, e ela oferece iguarias do submundo, basicamente pratos que ela fica cozinhando na casa dela, que aumentam o nível das suas bênçãos, ou você pode aumentar a raridade de alguma bênção que você tenha, ou fazer com que as próximas bênçãos que você for ganhar, vão ganhar raridade melhor. Os inimigos dessa área são vários tipos de esqueleto, aqueles esqueletos que eu odeio, que tá com bombas. Lá tem uma pedra gigante que pode ser um subchefe ou um inimigo padrão, que fica pulando e caindo em cima de você. Cabecinhas de górgona e uma cabeça de górgona gigante, que é um subchefe. E também tem mini cabecinhas de hidra. E também tem os cristais azuis, que usam uma magia que pega em área, e se acertar inimigos, eles ficam invencíveis até um tempo específico ou você matar esse cristal. E o chefe dessa área é a Hidra Esquelética Lerniana. Basicamente, depois que o Hércules deu um sopapus nela e cortou todas as cabeças, elas foram para lá no Asfódelo, e agora o Zagreu vai ter que lidar com isso. E o chefe funciona da seguinte forma: você vai começar batendo na cabeça principal, e logo depois que você tira um pouco de dano dela, vai aparecer outras cabeças. No primeiro terço de vida que você arranca, aparecem 3. No segundo terço que você tira da vida da cabeça principal, vai aparecer mais 6, se eu não me engano, e derrotando as outras 6 cabeças que faltam, você pode derrotar finalmente a cabeça principal, e então você passa do chefe. Ela dá ataques como alguns tiros, ela ataca às vezes gotas de lava em você, ela dá cabeçadas, tenta te morder, etc. Um fato engraçado é que às vezes quando você tá enfrentando essa Hidra, o Zagreu, de tanto que ele vai enfrentar, né, tantas runs que você vai fazer, ele vai passar a chamar a Hidra de Lernie. Why must we always fight like this, Lernie? E quando você derrota a Hidra, você recebe a recompensa, que é um diamante. Ele basicamente é como se fosse uma versão superior das joias que você coleta. Você desbloqueia uma sala nova lá na casa do seu pai. Basicamente é uma sala onde você vê registros das runs que você fez. Inclusive tem um detalhezinho na lore sobre essa sala, mas a gente vai falar sobre isso depois. A gente pode comprar músicas pro Orfeu tocar pra gente, né, que é o músico da área. Ele fica sentado lá do lado do empreiteiro da casa, onde você gasta os diamantes e as joias. Tem certas quests de NPCs que você só consegue terminar elas com diamantes. E agora a gente vai para, na minha opinião, a área mais agradável visualmente desse jogo, que são os Campos Elíseos. É um lugar bonito, verdejante, onde as almas que são consideradas boas, dignas, vão para lá. Lá tá cheio de estátuas dos mais variados tipos, né? Tem estátua de animal, tem estátua de algo que parece ser anjo, por mais que seja mitologia grega, né? Estátuas de guerreiro com lança, tem arbustos, tem várias estruturas bonitas e algumas delas são armadilhas. Tipo esse monte de lanceiros juntos aí que tem escudo. Se você encostar neles, eles vão dar uma cutucada em você. E o tipo mais comum de inimigos nessa área são guerreiros, que vêm com lança, vêm com espadas, escudos ou arcos. Só que eles têm um diferencial. Toda vez que você mata eles, eles viram um recipientezinho de alma, e você tem que matar esse recipiente logo em seguida para eles não reviverem. Então se você demorar um pouquinho para matar esse recipiente, eles vão reviver, e se eles estiver com o escudo, cara, você vai ter que tirar o escudo de novo. Então fica ligado nisso. Tem bigas grandes e pequenas. As pequenas, quando encostarem em você, vão explodir logo em seguida e vão dar um dano considerável. E tem as bigas gigantes, que essas vão dar um dano gigantesco em você, só que vão continuar vivas. Então são inimigos bem complicadinhos de se lidar. Tem aquele inimigo lá bem estranho, que é a bolinha rosa que solta borboleta, né? Mas o que importa aqui mesmo é a gente falar do chefe, ou os chefes dessa área, que são nada mais nada menos do que Smough Ornstein, quer dizer, Teseu e Astério. Uma boss fight em dupla que, cara, é muito legal. Porque além do diálogo entre o Zagreu e esses dois chefes ser muito engraçado às vezes, são dois chefes que se complementam muito nessa boss fight. O Teseu, ele é um guerreiro de lança e escudo, portanto se você atacar ele pela frente, você não vai conseguir. Você tem que atacar ele pelas costas e ele vai ficar te tacando a lança de longe. Ele tem um golpe em área também, e quando chega na metade da vida, ele também usa um chamado, tipo o que você usa dos deuses, né, enquanto você pega nas runs. E o Astério, que ele é o touro de Minos, né, ele é um subchefe também. Basicamente tem chance de você encontrar ele antes, né, dele ser o chefe final da área. E ele, ao contrário do Teseu, que normalmente fica numa mesma posição te tacando lança, o Astério sempre vai tentar ir pra cima de você com golpes pesados que dão bastante dano. O Astério é mó legal, ele fica dando
pulo na área tentando te acertar, ele gira aquele machadão que ele usa, tenta te dar cabeçada. Enfim, é uma boss fight muito legal, e mesmo sendo 2 chefes você não vai sentir que tá sendo injusto não. E a recompensa de quando você derrota os 2 é Ambrósia. Basicamente é um presente de nível acima do NEC. Você vai usar isso quando tiver quase conseguindo a feição máxima com algum NPC. E o NPC específico da área se chama Patro. Ele te oferece cura por 10 câmaras que você derrote inimigos, dano a mais também por 10 câmaras com inimigos, mas o melhor presente mesmo é restaurar todas as suas vidas extras. Moleque, se você tiver perdido todas as suas vidas no meio da race, só tiver sobrado uma, cara, quando você encontra essa sala, moleque, que tesão. E a última área que você vai passar pelo submundo é o Templo do Rio Stygia. E para você passar desse lugar e enfrentar o último chefe, você não necessariamente tem que seguir um caminho linear, escolhendo a benção que você vai querer e tal. Basicamente você vai chegar numa sala onde vai estar o Caronte ali do lado e vai ter um velho conhecido te esperando na entrada, que é o Cerberus. E o que o Cerberus faz na porta do Templo do Stygia? Basicamente que depois dessa porta você vai estar no mundo exterior, né? Você vai sair do submundo e o Cerberus tá na frente da porta pra devorar quem tentar sair. Mas, obviamente, ele não vai querer devorar você não. Até porque, basicamente, o Cerberus é como se fosse o cachorrinho de estimação do Zagreu. E pra fazer o Cerberus sair do caminho, o que você faz? Você tem que ir nas salas ao lado, que vão ter recompensas, né, caso você complete elas. Só que no final de alguma dessas salas, além de ter a recompensa que tá na porta da sala, você vai encontrar um saco de sátiros, coisa que o Cerberus adora se alimentar, e se você entregar esse saco pra ele, ele vai liberar a passagem. E, bom, na sala principal desse templo, ele é um lugar bem bonito, né? Você vê a corrente do Rio Stygia, a lojinha do Caronte ali do lado, e do outro você vê as salas onde você tem que escolher uma delas e ter a sorte de encontrar esse saco de sátiros. E nessas câmaras onde vão estar as recompensas, são ruínas ao que parece, tá cheio de raiz de árvore, tem inimigo que solta bomba, tem inimigo que atira laser, e tem aqueles benditos ratos e sátiros que ficam tacando toques que você, meu Deus do céu, como eu odeio. E também tem alguns subchefes, mas o que eu quero citar aqui é o ratinho. Não esse ratinho. Esse ratinho aqui. It's just a tiny vermin. Oh, gods. Ele é bem resistente e ele fica invocando outros ratos. É uma boss fight meme, mas é muito divertido. E aí pensa só, você passou pelas 4 áreas do submundo, derrotou tudo quanto é tipo de inimigo, destruiu o submundo e chega na porta pra sair pra superfície. E quando você sai pra superfície, quem é que você acha que vai estar lá te esperando? Bom, você achou mesmo que você ia sair pra superfície e você ia sair por aí saltitando todo feliz? Não. Hades, o deus do submundo, o seu pai, vai estar lá com a sua lança Gígaros, pronto pra te dar uma surra e mostrar o porquê que ele diz que não tem como sair do submundo. E ele é indiscutivelmente o melhor chefe desse jogo, porque além de ter essa parte da lore, que ele é seu pai, e o Hades, ele, com certeza, ele nutre amor pelo seu filho, né? O moveset dele meio que é você, só que obviamente muito melhor. Tá o pai, tá o filho, né? Ele tem uma sequência de 3 ataques, tem uma espécie de ataque especial em área, atira um projétil em você que tem o mesmo efeito, com o diferencial que se não acertar você, ele vai ficar no chão e depois de um tempo vai explodir em área, ele fica invisível, o deus do submundo obviamente vai invocar outros inimigos pra dificultar a luta, e é claro que ele tem uma segunda fase, irmão. Você acha que o deus do submundo não vai ter uma segunda fase, não? Ele fica extremamente puto, e como assim invocar uns vasos verdes no cenário, que se você encostar nesses vasos, cara, você vai tomar um belo de um dano e vai ficar stunado. E ainda tem um golpe que ele taca laser em você, ele tá com um feixe de lasers, e quanto menos vida ele tiver, mais lasers ele vai tacar em você, chega a um ponto que ele enche a arena com isso. E pra desviar desse ataque você tem que ficar atrás de umas estruturas cobertas de neve que tem no meio da arena. E bom, chegando nesse ponto a gente tem certas coisas que eu tenho que avisar pra vocês. Basicamente uma delas é que a Megaira, quando você derrota ela várias vezes, vai chegar uma hora que vão aparecer as outras fúrias. Basicamente ela não vai estar com tempo para lutar com você naquele momento, e pode vir ou a Tisiphone ou a Alecto. A Tisiphone, ela tem basicamente 0 habilidade de fala. Toda vez que você vai enfrentar ela, ela fica te chamando de assassino, e o Zagreu até tenta ensinar ela a falar o nome dele. Eventualmente ela consegue, mas continua chamando de assassino do mesmo jeito, então
enfim. E a gente tem a Alecto, que é meio que a irmã revoltada da Megaira e da Tisiphone. Ela toda hora quer te botar pra baixo, xinga você, te chama de deus do lixo e fica extremamente com raiva no meio da luta e fica toda serelepe. Ela fica te tacando serras giratórias e essas coisas. E a segunda coisa que eu tenho pra avisar é que quando você termina a sua primeira run, você vai desbloquear um pacto de punição. O que isso significa? Você vai lá, derrota o Hades pela primeira vez e tudo mais, até que quando você vai fazer a próxima run, depois disso você tem o pacto de punição. E ele é como se fosse um dificultador das runs. E para que ele serve? Bom, acontece que toda vez que você finaliza uma área do submundo com uma arma, você vai ganhar uma recompensa. Por exemplo, você finaliza a run com a espada. Isso significa que a cada primeira vez que você derrotar um chefe com uma certa arma, você vai ganhar uma vez a recompensa que ele vai te dar. No caso da Megaira, ela só vai te dar sangue titânico uma vez que você derrotar ela com a espada. Ela só vai dar sangue titânico de novo quando você derrotar ou com a lança a primeira vez, ou com a metralhadora, ou com o escudo e assim por diante com as outras armas. Isso valendo para todos os chefes do jogo. E com o pacto de punição, você pode sim derrotar esses chefes e ganhar a recompensa que eles sempre te dão por causa dessa dificuldade a mais que você coloca. Assim, em vez de você ganhar escuridão, né, todas as vezes que você derrota o chefe com a mesma arma, que é meio que o presente substituto de quando você derrota um chefe, você vai receber o presente original dele. E esse pacto de punição tem as mais diversos tipos de dificuldades que você pode impor. Você pode colocar um tempo para você terminar a run, você pode fazer os inimigos terem mais HP, darem mais dano, você pode fazer eles terem um escudo que você tem que dar um hit primeiro para poder tirar o resto da barra de vida. E cada uma dessas dificuldades que você escolhe pode aumentar em 1, 2 ou até 5 pontos a mais de dificuldade, chegando até o nível 64, se eu não me engano. Que daí é quase impossível. Tem acho que uma ou duas pessoas no YouTube que conseguiram gravar conseguindo conquistar esse objetivo. Porém, nas conquistas do jogo você precisa pelo menos conseguir até o nível 32 de pacto de punição. E dentre essas dificuldades impostas, tem um em específico que faz você fazer os chefes ficarem mais fortes. E o que isso significa? Essa condição no pacto faz com que os chefes ganhem coisas novas. Então ele vai do nível 1 até o 4, que são as 4 áreas do submundo. Então se você ativar o primeiro nível, a Megaira não vai chegar sozinha não. Ela vai chamar as outras duas irmãs para lutarem contra você. Não é como a batalha do Astério e Teseu, que os dois estão lá na arena, mas vai ter uma te enfrentando e as outras vão ficar te tacando o poderzinho de longe. Então você vai enfrentar só uma delas no final das contas, mas ainda assim é um detalhe bem legal. Colocando o pacto no level 2, a Hydra ela vai se mexer muito mais pelo cenário, porque agora você não vai ter uma ilha gigante para lutar contra ela. Você vai ter 3 ilhinhas para você ficar tentando matar a Hydra por lá, porque vai ficar com lava por todo o caminho, então vai ficar bem mais difícil. O Astério vai ganhar uma armadura dourada muito bonita, ele vai dar muito mais dano, vai ter muito mais combo, e o Teseu vai ganhar uma biga com metralhadora. Moleque, esse cara fica insuportável nesse modo. E colocando esse pacto no level 4, obviamente o boss afetado é o Hades. E assim, obviamente ele vai dar muito mais dano e ele vai combar mais você também. Ele também fica um pouco mais imprevisível e mais rápido. Ele até se cura e também chama o Cérebro para te atacar. Porém, em algumas tentativas você consegue derrotar ele. No, I'm not finished with you yet. Pô, velho, tem uma terceira fase, moleque. E obviamente quando ele chega nessa fase ele fica extremamente difícil, ele fica rápido pra caramba, combo pra caramba, ele faz tudo que eu expliquei ao quadrado, o maluco vira o boss mais satânico do jogo inteiro. A arena até fica escura, começa a tocar um rockzão bolado. Moleque, cara, é uma luta simplesmente épica demais. Basicamente essa aí é a verdadeira força do Deus dos Mortos. Derrotando ele, você recebe sangue titânico, assim como quando você derrota a Megaira. E aí sim, você finalmente pode sair do submundo. E o que tem na superfície? Bom, a gente vai comentar isso quando a gente chegar na história. Acontece que agora eu quero dar umas dicas de como é que se sobrevive no submundo de Hades. Basicamente as builds e coisinhas que vão te ajudar a fazer a run muito mais fácil. Nobody gets out of here, boy. Whether alive or dead. You think I jest? You think
think I haven't tried? A primeira coisa que eu vou falar aqui, que eu já disse na parte das bênçãos dos deuses, é pega o dash da Athena. Praticamente não importa a build que você esteja fazendo no meio do jogo, você pega o dash dela, sempre vai servir, não importa a situação. Porque além de causar dano, se bem que é um dano bem pequeno, mas o que importa mesmo é a reflexão desse dash. Você poder refletir os projéteis dos inimigos é maravilhoso. Quando você estiver começando a jogar e não ainda estiver nos pactos de punição, né, não precisar aumentar a dificuldade para conseguir as recompensas, se você ainda não finalizou a run, uma ótima benção para você colocar no ataque das suas armas, principalmente nas armas melee, eu prefiro bastante usar na espada, mas enfim, é a benção dos Zeus, porque você fica distribuindo dano a rodo entre os inimigos, você vai esmigalhando todo mundo de forma muito fácil, já que no começo ninguém tem tanto HP assim, você usar a benção dos Zeus para acertar vários inimigos ao mesmo tempo é muito bom. Porém, com o passar do game, você vai aumentando os pactos de punição. A benção que eu sempre gosto de ter no ataque das minhas armas melee é a benção da Afrodite. Porque como eu já expliquei, né, é a benção que mais aumenta a porcentagem de dano, além de deixar os inimigos fracos. Sempre que tiver recompensa que te dê mais HP, cara, sempre dê prioridade para isso. Você chegar lá com bastante vida sempre vai ser importante. Obviamente podem ter situações que é melhor você pegar uma benção ou alguma outra recompensa, mas é sempre bom ter bastante HP. E caso você esteja usando armas que não são melee, são à distância, como o arco ou então a metralhadora, quem sabe até a lança, que é de média e longa distância, mas enfim, use as bênçãos do Poseidon, você vai conseguir deixar os inimigos para longe o tempo todo. Falando um pouco sobre o espelho, sempre pegue escuridão quando você puder, é uma outra prioridade além do HP, porque basicamente, né, como eu já expliquei, é o seu upgrade permanente. Falando nisso, por favor, pega logo o dash duplo. Sempre que você encontrar um martelo de Dédalo, no início do jogo, é muito bom que você pegue aquele upgrade que você cura ao bater nos inimigos quando você tá com a espada. Você vai perder 60% da sua vida? Você vai, mas vai por mim, vale muito a pena. Uma ótima combinação que você pode fazer envolvendo esse upgrade do martelo de Dédalo é você ter junto o chamado da Athena. Por quê? Mesmo que você não tenha muito dano, se você tiver essas duas bênçãos, o que acontece? Você vai ficar curando no seu ataque enquanto vai enchendo a barra de chamado. E é bom que você não use o chamado com uma barra só, é bom que você use ele inteiro com as 4 barras, para você poder usar por mais tempo. E caso você esteja quase morrendo, você usa o chamado inteiro para você ficar bastante tempo invencível, né, que é isso que o chamado da Athena faz. E aí que tá a parte legal, enquanto você tá invencível, você fica batendo no inimigo e vai curando, então você não toma dano e cura ao mesmo tempo, tipo, é maravilhoso. Quando você pega esses dois upgrades, é basicamente run finalizada certa. Caso você queira um chamado que dê muito dano e te deixe invencível, pega o chamado do Poseidon. Moleque, se você pegar esse chamado e upar ele, cara, é cada lapada que você acerta nos inimigos, dá um dano desgraçado, ainda afasta eles, nossa, é muito bom. Na minha opinião, um dos melhores tiros pra você pegar é o do Dionísio. É como se você tacasse uma granada e em uma área ficasse uma neblina, e daí fica stunando os inimigos. E caso você pegue essa benção misturada com a do Zeus, que faz com que essa neblina comece a cair raio dentro dela, cara, fica a coisa mais desonesta do mundo. Outra combinação de tiro que fica muito apelona é o tiro do Poseidon com a benção da Deméter. O tiro do Poseidon ele vai indo mais devagar, porém ele fica soltando uns flocos de neve que fica dando muito dano por segundo em volta dos inimigos. Uma benção que eu já falei que eu gosto bastante é a da Artemis. É uma benção que quando você ataca ou dá um tiro ou você usa ataque especial, vai ser uma mini flecha. E misturando com as outras bênçãos da Artemis que aumentam o seu crítico, facilitam você critar os inimigos, cara, fica muito dano por segundo também, fica bem divertido de jogar. E também tem benção com Afrodite, que faz com que os inimigos que estejam com fraqueza tomem crítico mais forte. Uma ótima benção do Dionísio que você pode escolher é a que quando você pega um néctar, você aumenta um pouquinho da sua vida. Então basicamente funciona como um coração extra de recompensa para você pegar. Agora falando de uma estratégia que dá para você finalizar o jogo sem nenhuma benção. Sim, tem como fazer isso. Basicamente é o seguinte, com o martelo do Hermes tem uma benção que quanto mais dinheiro você tiver, você vai ganhar uma porcentagem, se não me engano é 5% do dinheiro que você tem. Então 5% do seu dinheiro vai ser convertido em dano. Obviamente que nessa brincadeira o certo é você não ficar gastando dinheiro no Caronte. E para você ficar conseguindo dinheiro fácil e sem tanto esforço, não só matando os inimigos, é pegando uma benção do Hermes. O nome da benção é Corre Temporário e a cada sala que você derrotar todos os inimigos, você vai ganhar 10 de gold. Caso você tenha a sorte de encontrar a versão épica, você pode ganhar até 16 de gold por completar a sala. Isso também tendo o upgrade Toque de Ouro do Espelho da Noite, que faz com que você ganhe uma porcentagem de gold
baseado nas que você já tem a cada vez que você finaliza uma área do submundo, podendo chegar até 15%. E um detalhe importante, é bom que você tenha o presente do Sísifo. Esse presente faz com que quando você não tenha nenhuma bênção no seu ataque especial ou no seu tiro, eles vão dar mais dano. Aí você passa a run inteira vendendo as bênçãos, né, a cada boss que você enfrenta, e você chega lá no Hades sem bênção nenhuma. Obviamente ele vai continuar bastante difícil, mas se você tiver nesses requisitos que eu te falei e você get good, você consegue derrotar ele sem nenhuma bênção. É algo bem divertido, bem gratificante fazer isso. Pelo menos fazendo isso sem o pacto de punição, né, porque eu não consegui fazer isso com o Hades na terceira fase, não. Eu não tentei. Uma bênção extremamente apelona que você pode pegar, que é combinada da Deméter com a Athena, é uma chamada Raízes Teimosas. E o que ela faz? Basicamente quando você não tiver nenhuma vida sobrando na run, você tiver só na capa do Batman, você vai começar a regenerar 1 de vida por segundo. Então basicamente se você tiver sem vida nenhuma e não tiver a menor ideia de como é que derrota o chefe nesse momento, basicamente você fica correndo dele igual um desgraçado até que você recupere parte de vida e tome coragem pra tentar bater nele. Já teve muita run minha que foi salva só por causa dessa benção. Inclusive, se eu não tô enganado, eu acho que eu matei o Hades na terceira fase a primeira vez só por causa dessa benção aí. Agora, uma das melhores formas de você causar dano nos inimigos é a seguinte. Existe um upgrade no Espelho da Noite que quando você tem 2 ou mais maldições aplicadas em um inimigo, você vai causar 20% a mais de dano nele. E o que isso significa? Dando um exemplo, se você aplicar fraqueza no inimigo com a benção da Afrodite e veneno com a bênção do Dionísio, você vai ficar causando mais dano. E tem diversas outras bênçãos dos deuses que causam maldição. A Athena, se você tiver uma bênção que reflete e conseguir uma bênção da Athena de novo, é possível que ela possa te oferecer uma bênção que, quando você reflete o dano de um inimigo, ele vai receber mais dano quando o ataque for refletido também. Também conta como maldição. Os acúmulos de frio que a Deméter tem nas bênçãos dela também servem. E se você tiver uma bênção dos Zeus, ele pode te oferecer uma bênção que, caso você eletrifique os inimigos, eles vão tomar dano caso eles te ataquem. Também conta como maldição. O Poseidon também, se você tiver uma bênção que causa empurrão, você pode também aplicar ruptura nos inimigos com a bênção que ele tem, em que os inimigos tomam dano quando eles se movem. Também conta como maldição. Os efeitos de condenação das bênçãos do Ares também contam. Então sempre se lembre de fazer esse upgrade do Espelho da Noite funcionar. Agora, uma forma bem fácil, mas bem fácil mesmo, de aplicar esse conceito que eu tô falando é você usar o arco com o segundo aspecto dele, que é o aspecto de Kiro. E assim o arco funciona da seguinte forma: toda vez que você acertar um ataque básico do arco, o ataque especial inteiro do arco, que você dispara várias flechas, todas elas vão para um alvo só. Então qual que é a estratégia? Você começa com a bênção da Afrodite, né, usando o presentinho dela, e depois disso, quando você chegar na segunda área, você pega o presente do Dionísio para pegar o ataque especial do Dionísio, ou você torce para ele aparecer enquanto você tá no Tártaro. E assim no ataque básico você aplica a maldição de fraqueza da Afrodite e logo depois você usa o ataque especial para dar um monte de golpe de veneno. Moleque, no comecinho do jogo isso derrete os inimigos, mas derrete tipo... Cara, é até bonito. O ASMR do som do upgrade dessa bênção do Espelho da Noite aplicando com as maldições, cara, é muito gostoso. Enfim, eu não vou ficar dando spoiler de todas as dicas do mundo que dá pra usar nesse jogo, até porque grande parte da graça do game é você descobrir essas combinações que fazem o seu personagem ficar forte. Porque agora um ponto que eu quero falar sobre esse jogo que eu acho incrível são os mínimos detalhes visual. Basicamente o amor que os desenvolvedores colocaram em cima desse jogo, além da gameplay e de outros aspectos importantes. Death is inescapable. If you think otherwise, why then, don't let me stop you. Bom, vamos lá. Caso você não tenha notado, o que eu acho bem difícil é que esse jogo é muito bonito. O estilo de arte implementado nesse jogo é muito bem feito. Cada cenário desse jogo dá pra ficar muito tempo só olhando cada mínimo detalhe que tem, porque os desenvolvedores tiveram muito carinho ao desenhar cada coisinha, tipo, dá pra tirar tanto detalhe. Como eu falei no tópico passado, quando você inicia uma área do submundo, tem um lugarzinho específico que você vai, que você pode ter uma visão meio que panorâmica do lugar, sabe? Você vê basicamente o cenário inteiro antes de você andar por ele, né? Passar pelas salas. E cara, é sempre um desenho maravilhoso, cara. Parece paisagem de Dark Souls, onde você tá lá matando todo mundo, passando pelas áreas e de repente você olha pra uma vista incrível. Sem falar no desenho dos personagens, cara, o Zagreu
é extremamente estiloso, o Hades passa uma imponência gigantesca, todos os outros deuses do Olimpo são muito bem caracterizados, os efeitos visuais desse jogo, lembra quando eu falei dos efeitos das bênçãos do Poseidon, que são extremamente detalhados? As outras não ficam muito atrás não, tá? São efeitos muito bonitos e, cara, é muito legal você ver os efeitos de cada arma, é simplesmente lindo. Porém, o carinho desse jogo não tá só nos detalhes visuais, mas também em certos detalhes das próprias lutas do jogo. Um exemplo muito legal é que quando você começa a enfrentar o Astério e o Teseu na arena deles, lá vai ser uma arena cheio de torcedores, cheio de alminhas lá, com cartazes, tipo, mostrando a foto do Teseu e do Astério. Basicamente são fãs que estão lá prestigiando a luta. Aí você vai jogando, vai fazendo as runs, vai enfrentando eles, vai chegar uma hora que vai ter uma sombrinha ali de cor diferente que vai ter um cartaz com a sua foto. E essas alminhas, elas mostram umas expressões faciais, tipo num balãozinho em cima delas. E toda vez que você derrota o Teseu e Astério, todas as sombrinhas vão ficar com cara de espantadas. E se você for nessa sombrinha que tá com a sua foto, o Zagreus vai falar alguma coisa pra ela e ela vai mostrar uma canete feliz. Outra coisa envolvendo essas alminhas é que, quando você tá lá na casa do Hades, você pode encontrar grupinhos dessas alminhas por aí, né? São pessoas que morreram e elas vão direto pra casa de Hades pra ser julgadas pelo deus do submundo. E nesses grupinhos de almas que elas estão conversando, elas vão conversar sobre os Zagreus, sobre outras coisas, e se você clicar pra interagir, você vai saber do que essa alminha que tá falando morreu. E a parte mais legal é que você pode ver o Hades em serviço. Basicamente ele vai estar lá, sentado na cadeira onde ele sempre está, quando você chega, e se você ficar lá tempo suficiente na casa do Hades conversando com os NPCs e voltar pra perto do Hades, você vai ver que formou uma fila de almas, e daí fica vindo de alminha em alminha, né, contando pro Hades, né, como que ele morreu, como é que foi a vida dele, pra ver se o Hades aceita perdoar ele ou não. Eu já me peguei ficando tipo um minuto inteiro só olhando o Hades falando sim ou não, falando, oh, sério, que não sei o que, é muito engraçado. All those with claims form up. Well, next. Speak up. And denied. Next. Make it quick. And you did what? Denied again. And next. I'm waiting. Is that all? Granted. Como eu disse lá atrás, o próprio sistema de comprar móveis para casa, decoração, se o NPC estiver perto do lugar onde você comprou esse móvel, ele vai falar sobre esse móvel, o Hades ele vai reagir sobre essa compra também. Também tem pontos específicos no cenário que vão estar brilhando e você pode ir lá interagir. Aí vem um narrador e começa a explicar o que é aquele canto, história, e o mais engraçado é que o Zagreus quebra a quarta parede falando que tá escutando esse narrador. Tem NPC que tu chega perto e ele faz uma ação diferente, tipo o Hypnos, que toda vez que você morre, ele é o primeiro NPC que você vai passar por perto, né? Ele que fica olhando as almas que estão passando, registrando certas coisas e tal. E quando você chega perto dele, ele sempre tá dormindo. Aí ele acorda todo atrapalhado. Também tem a Dusa, né? Que é a Medusa, né? O apelido carinhoso que a gente dá pra ela. E toda vez que você chega perto dela no começo do jogo, ela fica toda envergonhada, porque ela meio que gosta do Zagreus. Obviamente, né? Quando você morre e você volta pro submundo, antes de você falar com o Hades, se você chegar perto dele, ou ele vai te zoar, se você não conseguiu, né, sair do submundo, ou vai te parabenizar caso você derrote ele. E toda vez que você vai iniciar uma run, pode ter a chance de aparecer um desses monólogos do Hades, né? Monólogos não, basicamente ele tá conversando com o Zagreus, que, sabe, eu tô usando pra introduzir os capítulos e tal. Cara, esses monólogos são muito legais de ler e de acompanhar. O Zagreus em especial é alguém que fala muito e sobre basicamente tudo que você fizer nesse jogo. Ele tem diversas linhas de diálogo pra coisas tipo bobas, sabe? Por exemplo, você pega uma bênção, ele fala alguma coisa, você pega alguma bênção combinada, ele fala outra coisa, e são várias opções de falas pra uma mesma coisa, tipo, é muito bem trabalhado, você sente que o personagem é vivo, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo é o seguinte, lembra que eu falei que às vezes você pode encontrar duas bênçãos de deuses numa sala só? Então, quando você escolhe um deus que vai te dar a primeira bênção e o outro fica bravo, se você tiver o chamado da bênção desse deus
Deus que ficou puto, o Zagrel ele vai até achar confuso ele usar esse chamado contra o ataque desse deus. Ele até vai, tipo, falar, desculpa. Aí se você usar a benção máxima, até o próprio deus fica meio puto. Cara, é muito engraçado, velho. São detalhes mínimos. Quando você morre também, ele fala coisas diferentes, sabe? Tipo, ou ele fala, droga, mais uma vez, ou ele fala, tá bom, sabe? Tipo, puto, tipo, tá bom, morri, vou tentar mais uma vez, sabe? Parece que são coisas que o próprio jogador pensa na hora que tá jogando. Basicamente, o que eu quero dizer aqui é que a forma como o jogo é conduzida faz você acreditar que aquele mundo existe, sabe? Independente do que você tá fazendo no jogo, as coisas estão andando, a vida dos personagens vai seguindo e você vai descobrindo toda vez que você morre ou você termina a run. Finalizar as quests dos NPCs faz você encontrar alguns deles em outros lugares, até no meio das runs. A dublagem desse jogo também é um aspecto maravilhoso desse jogo. Todas as vozes combinam bem. Os próprios dubladores são excelentes. O dublador de Zagrel, caso você não tenha percebido uma certa semelhança, mas ele também dubla o Skelly. Além de ser o cara que fez todas as músicas do jogo. Mano, esse cara é muito brabo. O dublador do Hades, bom, esse cara ele teve serviço, porque além do Hades ele dublou o Aquiles, o Astério, o Caronte e o Poseidon. Enfim, agora partindo da dublagem pra música, cara, que OST maravilhosa, cara. Cara, cada música combina perfeitamente com o lugar. É extremamente imersivo. As batidas das músicas de ação são excelentes. As músicas em lugares tranquilos são muito reconfortantes. Esse jogo inteiro é uma ASMR, sabe? Eu poderia ficar horas citando esses elogios por mais tempo, só que, cara, basicamente resumindo é que o principal ingrediente para ter feito esse jogo foi amor. Toda a equipe que estava fazendo esse jogo estava empenhada, estava entusiasmada com a criação desse jogo, e isso é algo que nos jogos de hoje em dia a gente sente muita falta. E quando a gente vê isso de uma empresa indie, cara, tem que ser falado pra todo mundo. Mostrar que você ter amor pelo seu trabalho, gostar do que você tá fazendo, rende frutos bons. Não é à toa que eles estão trabalhando em Hades 2 agora. De todos os jogos que eles fizeram, esse é o primeiro jogo que vai ter uma sequência. E tá todo mundo, inclusive eu, hypadaço pra esse jogo. Inclusive, valeu aí, Leozinho, por me dar esse jogo de aniversário. Tamo junto. Eu só não jogo Hades 2 Early Access porque eu quero jogar o jogo quando ele estiver pronto. E se eu abrir ele agora, eu vou ficar viciadaço até eu fazer tudo que o jogo tem. Mas enfim, agora que a gente já teceu elogios e elogios a esse jogo, vamos pro aspecto final desse vídeo, que é a história do jogo. E assim, não é a história mais complexa do mundo inteiro, mas é uma história muito legal de se acompanhar. Heroes? Mere mortals, same as all the rest. Someday you shall visit Elysium and meet some of these heroes, and discover that they are quite different than the songs suggest. Então vamos lá, caso você não goste de spoilers, óbvio, eu vou deixar esse tempo aí que tá na tela e você clica pra você poder fugir e ir logo pra conclusão do vídeo. Se você já zerou o jogo ou não se importa com spoiler, então vamos começar. O jogo começa com uma pequena introduçãozinha que vocês viram lá no início do vídeo e você já começa a controlar o Zagrel. Passando por alguns monstros, né, você vai encontrar a primeira bênção e é a bênção da Athena. A Athena dá algumas explicações e você segue a sua run. E a partir daqui eu já não vou falar mais sobre a run em si, quais deuses você vai encontrando, mas saiba que a Athena é a primeira deusa que sempre vai te ajudar. It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Como você acabou de começar a jogar o jogo, muito possivelmente, você vai morrer cedo. E toda vez que você morre, você vai sair de dentro de uma piscina de sangue na casa de Hades. E o primeiro NPC que você encontra, como eu já disse, é o Hypnos. E aqui eu já vou dar um aviso pra vocês. Eu vou puxar muita coisa da wiki
do game, que você encontra facilmente aí pesquisando no Google. É só você digitar Hades Wiki e é a primeira coisa que vai aparecer, então tá aí referência. Então vamos lá, o Hypnos ele é a personificação do sono, ele é um dos muitos filhos da Nyx e ele é o irmão gêmeo mais novo do Thanatos. Ele observa, né, as sombras que aparecem, né, quando vem pra casa do Hades, verificando os nomes na sua lista. Ele é frequentemente visto dormindo no trabalho, né, a gente chega, depois que a gente morre, e a gente chega perto, ele acorda todo atrapalhado. Ele cumprimenta o Zagrel, né, na maioria das vezes, quando o príncipe é morto, e ele retorna pra casa através do posto Vestige, e frequentemente ele dá uns conselhos inúteis e faz piadas sobre o inimigo ou força natural que matou o Zagrel. Ele também tem um pequeno arco de desenvolvimento de personagem no decorrer do jogo. Você vai vendo que ele é meio atrapalhado com o seu trabalho, o próprio Hades fica extremamente furioso com ele, o próprio Thanatos tenta dar conselhos a ele, a Medusa também, e depois de certas conversas com NPCs, conversar com o Thanatos, conversar com o Hypnos, sempre que você pode, uma hora ou outra, o Hypno ele vai conseguir se organizar no trabalho dele e todo mundo vai começar a elogiar ele. Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime. Some of us more than others. A gente também encontra o Aquiles, aquele herói semideus famoso pelo seu papel na Guerra de Troia, como um guerreiro inigualável e como líder de sua tribo, os Myrmidões. E depois que o Aquiles morreu, ele foi contratado pelo Hades para treinar o Zagrel em batalha. Isso em troca de um grande amigo seu que também havia morrido, poder viver nos Campos Elíseos. O jogo trata não explicitamente como se esses dois fossem amantes, mas quando você vê algumas coisas sobre mitologia grega, você percebe que na real eles eram só grandes amigos mesmo. Mas enfim, isso não importa. A questão é que tem uma quest para você conseguir reunir esses dois caras de novo. E quando você termina essa quest, o Aquiles pode ir de tempos em tempos no lugar específico lá nos Campos Elíseos para poder visitar o seu amigo. E o Aquiles ele é um cara bem gente fina, ele nunca se gaba dos seus feitos em batalha e ele é um cara tipo bem prestativo a ensinar o Zagrel, sempre dando conselhos muito úteis. You've returned. Good to see you, lad, despite the circumstances. Remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Eventualmente também você vai encontrar a Dusa, ou Medusa, né? Que aqui nesse jogo ela é só a cabecinha, né? Porém ela é a coisa mais fofa do mundo nesse jogo. Ela foi contratada pelo Hades como a faxineira da casa e ela tem uma quedinha pelo Zagrel. Mas essa parte sobre o relacionamento entre os personagens eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E na história dela vai chegar uma hora que ela vai ser demitida por certos motivos. E depois de conversas com a Nyx, né? Que a gente já vai falar dela daqui a pouco, ela é recontratada. Ela é uma personagem muito focada no trabalho e ela tá sempre ocupada. Toda vez que a gente vai conversar com ela, ela tá fazendo alguma coisa. A gente conversa sobre emprego, sobre um pouco de relacionamento, essas coisas. Ela é um personagem muito fofo. Oh, the prince himself. You want to talk to me? Me? Oh, wow. Oh, wow. I just wanted to say, don't bother picking up my room today. I'm headed out for a while. I have to clean the rafters. Thanks for all your hard work. Outro cara que eventualmente vai aparecer lá na casa do Hades é o Orfeu, o músico da corte. Basicamente ele estava sofrendo no Tártaro e depois de um tempo o Zagrel decide que vai levar ele pra casa do Hades. Ele é um cara meio reservado de início, porém depois de umas conversas com ele você descobre que ele tá com saudade da sua esposa, da sua musa, que daqui a pouco também a gente vai falar sobre ela. Tentando se relacionar com ele a gente consegue fazer com que ele cante de novo, né, porque inicialmente ele se recusa a cantar. E conseguindo um bom relacionamento com ele e com a personagem que é a esposa dele, a gente consegue fazer os dois se juntarem de novo, pagando um contrato lá no vendedor de imóveis. Ele também vende uns contratos assim, certas quests pra gente fazer. A gente vai nesse vendedor de imóveis e ele faz esses contratos pra reverter certas coisas que o Hades impôs. Why, this is absolutely splendid, Zagreus. Is this really for me? It's so very kind of you to think of me like this. I want you to have it, Orpheus. You've brightened up our lives down here more than you know. I only wish that you could see that. Claim denied. E como eu falei lá no tópico da jornada, quando você enfrenta a Megaira, seja morrendo ou matando ela, quando você volta pra casa, tem chance dela estar lá também. E a real é que a Megaira e o Zagrel já se conhecem há muito tempo, né, obviamente, e os dois meio que têm uma paixão um pelo outro. Ela é alguém bem focada no trabalho e obviamente você entregando presentes pra ela e conversando, ela vai se abrindo mais com você e vocês vão melhorando o relacionamento de vocês.
Inclusive dá pra dar uma trepada nervosa com ela. Na casa a gente também encontra o Cerberus, que como eu já falei, ele é basicamente como se fosse o cachorrinho de estimação. E de cachorrinho ele não tem nada, né? Ele é cachorro de 3 cabeças gigante. Obviamente ele não fala, né? Ele é um cachorro, mas o Zagreus sempre interage com ele e dá pra fazer carinho nele também. Infernal watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions, from purest joy to deepest melancholy. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Eventualmente também você vai conhecer o Thanato, que ele é basicamente a personificação da morte. Às vezes, enquanto você tá passando pelas áreas do submundo, ele pode aparecer no meio da sua run e ele vai te ajudar a matar os monstros. E caso você mate mais monstros que ele vai te dar um coração de vida. É muito bom quando ele aparece, porque daí você ganha a bênção do deus, ou sei lá, a recompensa que você escolheu, mais um pouco de HP a mais. Mas enfim, ele é um cara extremamente focado no trabalho, até porque ele é a personificação da morte, né? Trabalho não falta pra ele. Ele é filho da Nyx e irmão do Hypnos. Ele também é um cara indeciso sobre os seus sentimentos. Com o tempo ele vai percebendo que ele gosta bastante do Zagreus. E dá pra fazer umas broderagem com ele também. Your trainer's been absent from his post, more so than usual. You voided his pact with Lord Hades, didn't you? I don't know how you did it. You know he's more than my trainer, Than. As for how I did it, turns out being the first and only son of Hades has its privileges. Now Achilles gets to be with someone he loves, who loves him back. Love is common among mortals. Is theirs really so special as to be worth the trouble? Not just on your part, but theirs. It is. I think it is. Mas agora a gente vai falar da mãe dele que a gente acabou de citar, que é a Nyx. Ela tem grande importância na história principal do jogo, até porque foi ela que contatou a Athena para começar a ajudar o Zagreus a sair do submundo. Então basicamente a Nyx conta para Athena, que a Athena conta para o resto dos deuses. Não só isso, como também, como eu falei, a Nyx também entregou o Espelho da Noite para o Zagreus poder ficar mais forte permanentemente a cada tentativa de fuga que ele faz. E por enquanto eu vou falar só isso sobre a Nyx, porque depois que eu contar certos spoilers da história, aí eu continuo falando sobre ela. You have come home. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. I believe it, Nyx. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Yes, we are. Then go. Na sala de treinamento a gente tem o esqueleto Skelly, que mais pra frente ele vai revelar quem ele realmente foi em vida. E ele é um cara muito engraçado quando a gente conversa com ele, ele sempre fica pedindo pra gente bater nele. Agora vamos falar do Hades? Não. Eu vou falar dele um pouco mais quando eu for falar da história principal. Porque agora eu vou passar a falar sobre os NPCs específicos das áreas. O primeiro, como eu falei, ele é o Sísifo. Como eu já disse, ele tá no Tártaro e ele é um ex-rei. Ele conseguiu enganar o Thanato 2 vezes. E por causa disso ele tá condenado à eternidade a ficar empurrando a pedra, que se chama Pedro, numa colina íngreme, enquanto a Megaira, Tisífone e Alecto ficam torturando ele. Pois é. E com o passar do tempo, você jogando, você consegue amenizar a punição dele. Hey, Prince Ed. Must look like I'm slacking off with the old boulder here, but I was just getting back on my feet. The Fury Sisters don't often leave me be. Where'd they go, anyway? And, what are you doing here? Oh, you know, just out on a little stroll is all. Do me a favor, though. You see the Fury Sisters, let them know I was headed down the way I came from, will you? Oh, I'll let them know, all right. I hear you loud and clear, Your Highness. I'll just go about my business now, and you take care. E ele é um cara muito gente fina, ele sempre é educado com o Zagreus, ele, sabe, ele gosta bastante do Zagreus. Mesmo ele sendo torturado dia após dia, ele é um cara que sempre tá com um sorriso no rosto quando a gente chega. No Asfódelo a gente vai encontrar a Eurídice, e ela que é a esposa, a musa do Orfeu. Conseguindo relação com os dois, dando presentes, você vai descobrindo a história entre os dois, o que aconteceu pra ela estar lá no Asfódelo, e ele no Tártaro, e no presente momento na casa de Hades, e conversando com o Hermes, e fazendo umas maracutaias com os contratos que você consegue mexer com o contratante da casa, né, o vendedor de imóveis, você consegue fazer com que os dois finalmente se juntem de novo. E como o Orfeu é um cantor, a Eurídice é uma cantora excepcional. Toda vez que você chega perto da casa dela, ela tá cantando, e é sempre uma cantoria muito bonita. Ela é uma personagem muito receptiva e simpática.
you must be the Hades kid. How's it going then, Your Royal Majesty? Nice to meet you. I'm Eurydice. What brings a big, important guy like you up to a place like this? Hi there. No need for formalities, I'm Zagreus. Just heading out on some official business, past the menacing Bone Hydra. Don't mean to be rude, though I'm in a bit of a rush. Well, don't you have your hands full, hun? I'll let you go. But there's one rule in my place, which is, nobody leaves here empty-handed. You got that? So take your pick. My treat. Agora, indo pro Elísio, a gente vai encontrar o Patroclo. E inicialmente, enquanto você não olhar pro Codex, não vai aparecer o nome dele, o Zagreus não vai perguntar e nem ele vai querer revelar. Mas enfim, o Patroclo, ele é o amigo do Aquiles. Ele morreu em guerra e quando o Aquiles descobriu, ele ficou extremamente furioso, foi pra guerra logo em seguida e morreu após tentar lutar contra um exército quase que sozinho. O Patroclo, ele é um cara bem desanimado quando você encontra ele. Ele acha a vida no Elísio, que apesar de todo mundo almejar estar lá depois que morre, ele acha entediante por não estar do lado do seu amigo. E obviamente ele fica muito feliz quando você consegue completar a quest para reunir os dois de novo. But I was lost. Welcome back. Achilles tells me that you're here to stay. At least for now, stranger. A welcome bit of news. Assuming, of course, that it's for the best for you. I think so, sir. I'll still be passing through and visiting the surface every opportunity I get. But it seems my place really is here. Besides, it means getting to see you every now and then like this. That sounds agreeable to me. Then, you take care. Outro cara que você encontra no meio das runs, que eu já falei, é o Caronte, o barqueiro do Stygia. Ele que é o responsável por levar as almas dos mortos até o submundo. Ele é filho da Nyx, pois é, e, como eu já falei, ele é o responsável por te vender itens no meio das runs. E assim, a história dele não tem tantos detalhes interessantes pra mim falar aqui, mas como eu tô falando dele, algo que eu não citei na parte dos bosses é que ele é um chefe secreto. Depois de muito tempo jogando, você vai chegar na sala dele e do lado dele você vai ver um saquinho de ouro. E se você quiser mexer nesse saquinho, bom, ele vai ficar extremamente puto e ele vai descer a porrada em você. E ele é muito forte. Mesmo. Quer dizer, na real o problema nem é ele ser forte, é que quando você encontrar, provavelmente você vai estar no Tártaro sem pensão nenhuma. Pelo menos isso que aconteceu comigo algumas vezes. E se você matar ele, ou quase, né, porque antes de você zerar a vida dele, ele desiste da luta, ele vai te dar um cartão de desconto e tem uma conquista que você tem que derrotar ele 2 vezes seguidas sem perder e você ganha um diálogozinho com o Hermes. Ah, e tem essa parte, ele e o Hermes são parceiros. Sobre os deuses do Olimpo, não tem muito o que falar, é algo bem simples e superficial, porém vale a pena a gente dar uma pincelada. O Zeus, por exemplo, a gente sabe que no fundo ele é um safado, mas ele sempre gosta de bajular os Zagreus. Ele tem pena da situação que o Hades se encontra, né, ele tá sozinho no submundo, longe dos outros irmãos, apesar de que o Hades não se importa muito com essa parte, ele tem um pouco de raiva dos seus irmãos. Mas enfim, a Atena não fala muito sobre a sua vida, ao contrário de alguns outros deuses tipo Zeus, o foco dela mesma é te incentivar e ajudar você. Agora o Poseidon, mano, o Poseidon ele é o tio do pavê. Ele é um cara muito animado, o tempo todo ele fala que você é o sobrinho favorito dele. É sempre divertido os diálogos que você tem com o Poseidon, eu gosto bastante dele. A Ártemis, a deusa da caça, ela tá sempre longe dos outros deuses, ela tá sempre caçando. Portanto, ela mesmo diz que não é muito sociável. Então quando você mais vai conversando com a Ártemis e entregando presentes pra ela, ela vai se abrindo mais pra você, vai falando que você é um dos melhores amigos que ela tem. Ela é bem simples e direta ao ponto. O Ares, ele o tempo todo acha que as bênçãos dele são as mais fodas. E deveriam, porque ele é o deus da guerra, mas na verdade as bênçãos dele pra mim não são tão grande coisa assim. Enfim, e obviamente ele adora ver você amassando a cara de geral tentando sair do submundo. E mesmo sendo deus da guerra, ele é um cara que fala de um jeito bem educado e calmo. Diferente dos deuses do Poseidon, que sempre falam num tom de voz imponente. O Dionísio, ele é muito maneiro. Ele sempre chega em você como se ele fosse um brother. Por ser o deus das festas do vinho, ele tá o tempo todo bebendo e quando ele fala com você, ele parece que tá começando a ficar bêbado. E quando ele descobre que o Zagreus tá tentando sair do submundo, né, descobre que existe um parente novo, pra ele isso é motivo de comemoração. O Hermes, ele é bem tagarela e ele fala muito rápido, porque ele é o mensageiro dos deuses, então o tempo todo ele tem serviço pra fazer, então ele não tem muito tempo pra falar, então ele tem que falar muito rápido. E por ele tá zanzando por um lado pro outro, ele é o cara que tá mais ciente da situação do Zagreus e ele sabe grandes detalhes da história que os outros deuses não sabem.
Inclusive tem um certo spoilerzinho aqui, que é um objetivo do Zagreu. Ele sabe qual é o objetivo do Zagreu, sabe onde é que tá esse objetivo, mas ele fala pro Zagreu que não vai contar porque, né, ele sabe que é algo importante. Já eu falo. A Demeter, ela é muito carinhosa, ela sempre te chama de brotinho ou pequeno broto. Porém, com os mortais já é um pouco diferente, ela os culpa pelo desaparecimento da sua filha Cori. E por que com o Zagreu ela é tão carinhosa? Bom, ela diz que é porque os olhos de Zagreu são parecidos com os da sua filha. Será que tem coisa aí, hein? A Afrodite o tempo todo te chama de deusinho, fala de amor e paixão o tempo todo. Em alguns diálogos a gente vê que ela e a Athena não se dão bem. Dá até pra imaginar o porquê, né? A diferença das duas deusas. E ela é sem dúvida a deusa mais difícil de pegar relação máxima. E sabe por que, você me pergunta? Porque pra liberar os últimos corações, né? Pra você entregar presente pra ela, você tem que ter relação máxima com 3 personagens: a Megaira, a Medusa e o Thanato. Inclusive, se você tiver relação máxima com o Thanato e com a Megaira, eventualmente eles vão te chamar pra uma baguncinha entre 3 ali, vai ser muito louco. Hey, Zach. Hi, you two. E o Chaos? Bom, essa entidade parece se divertir com o Zagreu tentando sair do submundo. Ele é a única entidade que consegue conversar realmente com o Zagreu, porque o Zagreu ele entra dentro de uma sala e é lá que o Chaos está. Eles conseguem dialogar normalmente, portanto ele faz algumas perguntas pro Zagreu. E curiosamente, ele é o pai da Nyx. E sim, tem uma quest em que você consegue reunir os dois juntos de novo. Falando sobre o Teseu e Astério, eles são um caso cômico à parte. O Teseu ele é um cara extremamente metido. Ele é o campeão do Elísio e, cara, não importa quantas vezes você amasse a cara dele no chão da própria arena, toda vez que você vai enfrentar ele, ele te trata como se você fosse um lixo. Toda hora se vangloriando. É até engraçado. E o Astério? Bom, o Astério, ele é Shed. Ele é aquele cara que fala que vai te meter a porrada, mas te respeita. E agora que a gente falou de praticamente todos os personagens e de algumas histórias paralelas, para a história principal do jogo, o motivo pelo qual o Zagreu tá tentando sair do submundo. E não é só porque ele é um cara que, cansei de morar no submundo, quero sair daqui. Não é isso. Mas antes de tudo, a gente tem que falar sobre ele, é claro, o Hades. Vamos lá, ele é responsável por manter a ordem dentro do submundo, determinando as colocações e punições dos mortos e ouvindo as petições das sombras que vêm diante dele. O Hades ele é severo, sério e dedicado no seu trabalho. E em todas as tentativas de fuga que o Zagreu tenta, obviamente, o Hades odeia. Ele o tempo todo tenta convencer Zagreu de que não é pra ele fazer isso, ele tá sempre furioso com essas tentativas. E também foi ele que empregou Aquiles, né, como falei, pra ensinar Zagreu a lutar e dar a ele uma direção firme na vida. E enquanto isso, o Hades ele parece também ter deixado bastante do cuidado de criação do Zagreu pra Nyx. Então a Nyx ela é como se fosse uma mãe adotiva pro Zagreu. Ela visivelmente gosta muito do príncipe do submundo, ela sempre dá conselhos pra ele, falando pra não se deixar abalar pelos comentários maldosos do Hades sobre as tentativas de fuga. Ela é uma personagem bem carinhosa. O Hades ele age igual aquele chefe do tipo, não me contraria ou você tá fudido. Todo mundo no submundo tem medo do Hades, se caga de medo quando ele tá puto. Inclusive tem um diálogo da Megaira, que é logo na primeira vez que você vai lutar contra ela, que ela fala com a seguinte frase: eu prefiro ver o seu lado ruim do que o do seu pai. Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have someplace else to be? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back like a good little man, or I can send you home the painful way. Só que, obviamente, o único que não respeita o Hades da forma que deveria é o seu filho Zagreu. O Zagreu não parece odiar o Hades, só que, sabe, parece que ele sempre viu o próprio pai como um encosto na vida dele. Na visão do Zagreu, parece que o Hades nunca teve tempo para realmente ser pai dele. O deus do submundo sempre tenta manter a compostura, mas qualquer coisa que tire ele do sério, ele já ergue a voz. Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself.
Após você fazer algumas runs, né, ou você chegar perto de sair do submundo, você vai ver cutscenes que mostram os verdadeiros motivos. E quais são eles? Bom, certa vez, o Zagrel acordou de madrugada e resolveu dar uma mexida na mesa de trabalho do seu pai escondido. E o que ele achou lá? Bom, foi um bilhete da sua mãe. Se você sabe um pouquinho sobre mitologia grega, você já deve saber quem é a Perséfone. Basicamente, quando o Zagrel nasceu, ele meio que nasceu morto. Isso deixou a Perséfone extremamente triste e depressiva. Imagina só, o seu primeiro filho nasce morto, sabe? Isso fez ela querer sair do submundo, o que obviamente deixou o Hades extremamente triste, puto, sabe? Um misto de emoções. O que a Perséfone não esperava é que depois que ela saiu, a Nyx deu um jeito de fazer o Zagrel continuar vivo. Ela fez o Zagrel ressuscitar. Porém, o que foi feito já havia sido feito. A Perséfone já estava longe e ninguém contou a ela, até porque ninguém sabia onde é que ela estava. E então o Hades por muito tempo resolveu esconder que a Nyx era a mãe, na verdade, adotiva do Zagrel, né? Não era a mãe de verdade. E o Zagrel também trabalhava na sala de registros que tem na casa do Hades, que você pode liberar no vendedor de imóveis, no contratante da casa, como eu já havia dito antes. E como você pode imaginar, o Zagrel não se dava muito bem naquela sala. Era o tempo todo cobrança, o Zagrel não fazia o serviço direito, até que um dia ele explodiu de ódio desse trabalho, somado a esse grande fato de que ele não sabe o que aconteceu com a mãe dele, então ele decidiu sair do submundo. E após muitas tentativas de fuga, quando você finalmente conseguir sair do submundo, você encontra Perséfone. E obviamente ela fica toda desacreditada de quem é você. Porém, o que acontece? Após um tempo de conversa, o Zagrel começa a passar mal. E o Zagrel morre simplesmente. Porque descobrimos que o Zagrel ele tem uma maldição. Se ele sair do submundo, ele vai morrer de causa natural em muito pouco tempo. E é por isso que todas as vezes que você termina uma run, não importa se você morreu no meio, obviamente, ou se você terminou, você volta pra casa da Hades. Porque você tem uma maldição, você não pode ficar na superfície por muito tempo que você vai morrer. Porém, obviamente, aqueles, sei lá, 20 minutinhos conversando com a mãe dele não foram suficientes. Então ele vai tentar mais vezes até conseguir todas as respostas. E cara, realmente é algo muito bonito de se ver. É você tentar fazer a run só pra tentar conversar um pouquinho com a sua mãe. E você chega na superfície, conversa um pouquinho, tira mais algumas respostas sobre o que tá acontecendo, do porquê que ela saiu, o que aconteceu com ela quando ela saiu. Você descobre que a mãe da Perséfone é a Deméter. Então vovó Deméter. E obviamente o Zagrel pede para que a Perséfone volte. Só que em algumas tentativas ela não vai estar com essa ideia. Porém, todavia, contudo, entretanto, se você conseguir sair do submundo 10 vezes, não precisa ser 10 vezes seguidas, vai chegar uma hora que quando você for enfrentar o Hades, ele vai falar: não, quer saber? Pode passar. Go. Before I reconsider. Obviamente tem um diálogo no meio, mas resumidamente é isso. E quando você chega pra conversar com a Perséfone mais uma vez, ela vai estar arrumando as malas. Basicamente ela chamou o Caronte e vocês dois juntos sobem no barco dele e descem até o submundo ao som dos créditos do jogo, numa música muito bonita. E quando vocês chegam lá, obviamente o Hades fica totalmente perplexo com a situação. É um final bem bonito. Eu não vou falar muito aqui para quando você fizer esse final, você vê o diálogo e você tira suas próprias conclusões e vê o que você achou. Porém, este não é o único final do jogo. Esse jogo tem um epílogo e para você fazer ele tem os seguintes requisitos. É bom que você converse o tempo todo com todos os personagens do jogo, né, incluindo os principais, o Hades, a Perséfone, a Deméter, esses aí, e você esteja sempre entregando presentes para os deuses do Olimpo. Basicamente você tem que ter amizade boa com todo mundo, que vai chegar uma hora que você vai estar lá conversando com a Perséfone e ela vai sugerir a seguinte coisa: como os deuses do Olimpo ainda não sabem que a Perséfone está lá no submundo, se eles descobrirem sem a gente falar nada, provavelmente
provavelmente pode dar um problema gigantesco, eles podem ficar muito putos com isso. Portanto, a Perséfone decide fazer uma reunião em família, seguido de uma festa, para tentar, apaziguar a situação. E então ela pede que o Zagreu envie convites para essa reunião no submundo para todos os deuses. E então, quando ela fala isso, cada deus que você vai encontrando diferente, você vai entregar um convite para ele automaticamente, não tem dificuldade nenhuma nisso. E quando você entregar o convite para todos os deuses e terminar a run, ou morrer, a gente vai ter uma cutscene. Infelizmente a cutscene é meio decepcionante. Mais um PowerPoint falando sobre o que aconteceu, uma imagem ali do Hades e do Zeus conversando. Eu queria muito que o epílogo do jogo fosse a gente indo lá pro Monte Olimpo, conhecendo todos os deuses pessoalmente, mas enfim. Os deuses realmente vão pro submundo e a Perséfone se revela estar lá. E basicamente é isso, tudo se resolve nessa reunião. Eles reconhecem a Perséfone, até porque eles já conheciam muito tempo antes. Entendem os motivos dela ter desaparecido, ela se resolve com a sua mãe, a Perséfone se resolve com a Deméter. Basicamente é como se fosse um final feliz. E todo mundo fala que o Dirizo ficou 3 dias bêbado nessa festa. E obviamente o jogo não acaba aí. O que acontece? Basicamente, depois que você faz esse epílogo, o Zagreu não tem mais motivo nenhum pra ficar saindo do submundo. Mas o que acontece? No final que você leva a Deméter pro submundo, basicamente o trabalho do Zagreu agora virou isso mesmo. O Hades fala pra você que, bom, você saiu do submundo diversas vezes e revela diversas falhas que tem na segurança do lugar. Então você tentar fazer uma fuga do submundo faz com que o Hades perceba as falhas e ele adapte o submundo dele para que ninguém consiga sair. Então agora esse é o serviço do Zagreu, ver se o submundo tá realmente protegido de fugas. E os deuses vão continuar ajudando você nessa fuga do mesmo jeito. Além do Hades, que também vai estar lá na superfície sempre te esperando. Isso meio que virou uma forma de manter a família unida. E uma forma até que, digamos, divertida do Zagreu e do Hades se interagirem como pai e filho. Mesmo que isso signifique que os dois vão sair na porrada até a morte. Ah, se qualquer um dos dois morrer, eles voltam da piscina do Rio Estige pra casa e é isso aí. Não dá nada não. E, bom, nossa. Eu acho que é isso. Depois de 1h30 de vídeo, eu acho que eu consegui mostrar o porquê que esse jogo tem que ser tão elogiado. Como eu falei na parte de detalhes, cara, esse jogo tem coisa que não precisava ter, mas tem. Detalhes que fazem esse jogo se diferenciar muito de jogos que, precisam de orçamento milionário para acontecer. Eu fiz esse vídeo não porque eu quero visualizações, mas sim porque, cara, eu gostei tanto desse jogo que eu me senti quase que obrigado a fazer uma homenagem a ele, algo do tipo. Obviamente eu não falei de absolutamente tudo que existe nesse jogo, até porque, como eu já disse, grande parte da experiência vai ser você descobrir certas coisas dele. E assim, se você chegou até aqui e pulou os spoilers, bom, eu espero que você tenha uma bela jogatina com esse jogo e que você se divirta bastante com ele. Esse jogo me agradou o suficiente para que ele tenha se tornado o meu terceiro jogo favorito. Só não é o primeiro porque tem outros dois aí que eu amo demais. Esse é meu primeiro vídeo, eu espero que você tenha gostado, Caso esse vídeo dê bom, quem sabe eu faça mais projetos assim. Por favor, compartilhe esse vídeo com quem gosta do jogo ou com algum amigo seu. A qualidade de áudio pode não estar tão boa, eu usei o meu próprio microfone para gravar o áudio, fiz uma gambiarra. Se você percebeu, nos últimos minutos de gravação a minha voz está um pouco diferente, eu tô com a garganta meio doendo, mas quero terminar o vídeo logo. Gostaria também de agradecer ao Leozinho por umas gameplays que ele fez, além de ter comprado o Hades 2 pra mim. E acho que por hoje é isso. Até outra hora. Pelo menos quem sabe.